Olá, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula remota. Nessa aula vamos fazer a correção do livro de atividades do capítulo 4, né, do conteúdo sobre Revolução Francesa, certo? Então, pega aí o livro de atividades de vocês, abram na página 24, tá certo? E vamos para as correções. Lembrando que vamos fechar, né, o bimestre, né, com essas correções, certo? Na questão 1, tem três imagens, né, três quadrados, né, três espaços em branco, e vocês vão colocar o estado, né, que eles fazem parte. Por exemplo, o primeiro vai ser o primeiro estado, né, e vocês vão dizer quem é que faz parte desse terceiro estado, desse primeiro estado, vai ser o clero, né? O clero faz parte do primeiro estado. Aí vamos dizer as características deles. Tinham terras, né? Cobravam impostos e não precisava pagar impostos, né? A segunda imagem vai ser o segundo estado, quem fazia parte, os nobres, tá? Não pagavam impostos, ocupavam cargos mais altos, podiam ocupar os cargos da igreja e do exército, tá certo? E aí o terceiro estado, vocês vão colocar aí o último, né? O último vai ser o terceiro estado, que é um grupo mais diverso, vai ser os camponeses, os trabalhadores urbanos, né? Os pobres, claro, a alta burguesia, a burguesia por completo, né? Lógico, alta e baixa burguesia, tá? E aí eles pagavam impostos, trabalhavam no campo, né? Trabalhavam nas cidades, eram comerciantes, artesãos, tá certo? Pagavam diversos impostos e tudo mais, certo? Na questão 2, diz o seguinte, né? Tem um texto aí. Nós, habitantes da paróquia de Longai, acho que é Longai, abaixo assinados, tendo nos reunido em virtude das ordens do rei, na sexta-feira, dia 6 do presente mês, de maio de 1789, resolvemos o que segue. Pedimos que todos os privilégios sejam abolidos. Declaramos que se alguém merece ter privilégio e gozar de isenções, são estes, sem contradição, os habitantes do campo, pois são os mais úteis ao Estado, por seu trabalho o fazem viver. Que até hoje foram quase os únicos a pagar os exorbitantes impostos de que esta província está carregada. Que os campos estão arruinados e os cultivadores na impossibilidade de poder manter e criar sua família. Que a maior parte falta o pão, visto os impostos que o sobrecarregam e as perdas que experimentam todos os anos, seja pela caça, seja por outros flagelos. Então, está falando aí dos impostos exorbitantes que o pessoal do campo está pagando, né, nessa província aqui, Longai, Lonchei, Longai. Né? A pronúncia deve ser um pouco diferente da que eu estou falando. Né? A letra A diz o seguinte: onde trabalhavam os habitantes da paróquia de Longai, Lonchei, né? Não sei, os habitantes, eles vão dizendo onde trabalhavam no campo, certo? Viu, que problemas esses habitantes enfrentavam? Pagavam altos impostos, faltavam alimentos, né? Que mais? Os nobres destruíam suas plantações, então são vários os problemas, certo? Questão C, quais eram as reivindicações desses habitantes? Eles eram contrários, né, aos privilégios do clero e da nobreza, e queriam que os impostos que os camponeses pagavam fossem extintos, né, que esses impostos acabassem, certo? É isso, né? Agora vamos para a questão 3. Deixa eu tomar uma aguinha. Questão 3. A respeito da queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789,
faça o que se pede. Qual é o significado da tomada da Bastilha? É simples, né? Simbolicamente, marca o início dessa Revolução Francesa, certo? E até porque a Bastilha era um símbolo, né, do absolutismo, né? Então, marca o fim marca o início da Revolução Francesa. B. Descreva quais foram as causas que levaram ao início da Revolução Francesa. É fácil, né? Crise econômica e social, abusos da monarquia, privilégios da monarquia e do clero, guerras a que a monarquia se envolveu, né, como a independência dos Estados Unidos. Então, são vários aí os motivos que vão levar ao início da Revolução Francesa. Certo? Questão 4. Lê alguns dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Então, diz o seguinte. Artigo 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique a outrem. Assim sendo, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites senão os que assegurem aos demais membros da sociedade o gozo desses direitos. Tais limites não podem ser determinados senão pela lei. Artigo 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou pelos seus representantes na sua formação. Ela tem de ser a mesma para todos, quer seja protegendo, quer seja punindo. Artigo 10. Ninguém deve ser molestado pelas suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo 11. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei. Artigo 17. Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, dela ninguém pode ser privado, salvo quando a necessidade pública, legalmente verificada, o exigir, evidentemente, e com a condição de uma justa e prévia indenização. Certo? Então, essas são algumas características, né, da lei, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí vamos para as afirmativas. Vão ser 3 afirmativas corretas, certo? 3 afirmativas corretas. Letra A. O artigo 1 trata do direito à liberdade política. No artigo 1, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Então, está falando de todos os direitos, certo? Então, está errado, né? Letra B. São direitos naturais do indivíduo a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Está falando disso lá na declaração, certo? Inclusive no artigo 2. Letra C, o artigo 4 assevera que os direitos naturais do indivíduo devem garantir o exercício dos mesmos direitos pelos outros indivíduos. Claro, então, o que é garantido para mim é garantido para o outro. Eu não posso, eu sou livre, mas eu não posso me exceder em relação ao direito do outro. Então, ali eu já estou errando, certo? Então, eu tenho que ter os meus direitos
e respeitar os direitos do outro. Letra D, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão garante a liberdade de pensamento, de religião e de expressão, está correto, né? Não, eu disse letra D, né? Eu acabei errando aqui disse letra C, mas é letra D, né? Também está correto, certo? E a letra E, de acordo com o artigo 17, em nenhum caso o direito à propriedade pode ser violado. Em nenhum caso o direito à propriedade pode ser violado. Tem os casos, né? Tem as exceções, como fala o último artigo, certo? O artigo 17. Sendo a propriedade um direito inviolável, sagrado, dela ninguém pode ser privado, salvo quando a necessidade pública, legalmente verificada, o exigir evidentemente e com a condição de uma justa e prévia indenização. Então, pode ser violado, sim, mas tem as exceções aqui, tá certo? Então, está dizendo que nunca poderia ser violado. Então, quando vem com essa questão de nunca, né, quando generaliza demais, ou exclui totalmente, então, a afirmativa está errada. Então, afirmativas certas, B, C e D, tá bom? Questão 5, seleciona as palavras que preenchem corretamente as frases. Então, já tem as palavras aqui, né? A letra A, pertencentes ao terceiro estado, os burgueses reivindicavam maior participação política e liberdade econômica. Letra B, os revolucionários franceses buscavam acabar com os privilégios dos membros de primeiro e segundo estado. C. Em 1790, a Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero, que estabelecia o confisco dos bens da Igreja pelo Estado, além de reduzir o número de bispos e padres. Letra D. Os grupos com grande participação na queda da Bastilha foi o dos sans-culottes, que era formado principalmente por trabalhadores urbanos e pequenos comerciantes. Os jacobinos sentavam-se à esquerda na Assembleia Legislativa, enquanto os membros do pântano sentavam-se ao centro. F. O 18 de maio de 1799 foi um golpe de Estado para implantar caiu alguma coisa ali, pessoal. Não foi aqui em casa, não. Até eu me assustei, tá? Mas não se preocupe. Acredito que estejam todos bem. Certo? Então, letra F. O 18 de Brumário de 1799 foi um golpe de Estado para implantar um consulado, né? Quando aí a figura do Napoleão Bonaparte vai aparecer, né? Que tinha como Napoleão Bonaparte como principal representante. É isso, né? Questão 6, vocês vão colocar os principais acontecimentos para cada ano. Então, 1789, tomada da Bastilha e promulgação dos direitos do homem e do cidadão. 1791, aprovação de Constituição, que dividiu os poderes segundo a proposta iluminista de Montesquieu. 1792, instituição da República na França pela Convenção Nacional. 1793, aprovação de Constituição Republicana, período do terror e execução de Luís XVI. 1794, criação do Diretório para governar a França. 1799, golpe de Estado, 18 Brumário, né, lógico, com a instalação do consulado. Simples, né? Então é isso, né? Eu vou deixar alguns avisos no grupo, tá certo? Tenha uma ótima tarde, né? E até mais.